Meus amigos, o Flamengo está prestes de tomar um balão, um chapéu do Corinthians, tá? Não tô falando aqui que já tomou, vai tomar, mas o Corinthians entra na briga pra levar o Tite. Independente, eu quero o Tite, eu não quero o Tite, vai ser um chapéu que o Flamengo vai tomar, caso se confirme, porque o Flamengo quer a contratação do Tite. Vamos acompanhar o debate, vamos reagir aqui, tem novas informações sobre isso, inclusive o Renato Maurício Prado trazendo informação sobre o Tite, ele falou com uma pessoa do Corinthians, a gente vai passar isso aqui, então você que tá aí, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o teu like é importante pra gente seguir crescendo e acompanha o vídeo até o final pra gente reagir aqui ao programa, o ESPN FC, tá? Pra gente reagir aqui e ver o debate, ver as informações, ver os detalhes. E no final do vídeo eu vou trazer mais informações pra vocês sobre isso também. Beleza? Então vambora. Sobre essa dúvida, não sei se o Tite tem dúvida, se ele vai, porque é óbvio que a identificação é com o Corinthians. Mas é óbvio que o Flamengo dá a ele mais chances de montar times campeões desde que dê a ele autonomia. Porque o Flamengo ali é um... fazer uma limpeza ali, né? Não só uma limpeza, ele vai saber lidar com Marcos Braz, com todo esse pessoal ele precisa, nas decisões do futebol, ele tem que fazer ter mais autoridade que o Marcos Braz. Não fala autoridade... Mas como é que vai funcionar isso, Vini? Porque o vestiário do Flamengo, a gente sabe como é que funciona em relação, especialmente ao Marcos Braz. Ele precisa reformular o elenco. Mas é só o elenco? Não, ele precisa ter mais autoridade que a diretoria de futebol. O diretor de futebol precisa estar lá, o diretor é um cara político. Acho que esse caminho aí vai ser mais do lado da diretoria em relação a ele do que ele em relação à diretoria. Porque no Corinthians ele chega dono da situação. Os treinadores foi da diretoria, foi do treinador para a diretoria. Agora tem que ser, acho que quem precisa aprender ou pelo menos mudar o rumo, o curso, é a diretoria em relação a se é que ele vai. Né? Silas, a gente está falando de fúria aí, o que nós vamos fazer? A gente está falando de autocrítica. Eu acabei de falar do Luxemburgo sobre a questão de entender o jogo coletivamente. E ele acha que não precisa. Que se ele fizer o que ele fazia antes. Falou na linha de passe que o Guardiola assume o City e toma de 4 do Everton. Não fui eu, mas ele fez uma temporada ruim. Então. A primeira temporada dele. Não, isso o futebol brasileiro não te dá, né? Justamente. Mas, cara, qual que é a ideia? Qual que é o modelo de jogo do cara? E aí, vamos conversar. O que você pensa em fazer? A gente critica o Sampaoli, quando ele foi para o Atlético Mineiro, que ele pegou a base do clube e falou, vocês não vão ver nem treino. Os meninos não podiam nem ver treino. E moravam lá. Eles estavam na casa deles, que é a cidade do Galo, e não podiam assistir treino. Então, peraí, na hora da conversa, da contratação, Dani, e aí, treinador? É a mesma Qual coisa. Que é a sua ideia? Vai trabalhar com a base? São os ativos? Que, curiosamente, a última vez que o Flamengo entregou o clube às mãos de um treinador por inteiro foi justamente o Jorge Jesus, né? Então, se a tendência é que se faça isso de novo com o Tite, pode funcionar. Dani, eu queria colocar uma pergunta aqui. 8 anos sem ganhar nada, ainda, sem ganhar a Libertadores. Eu queria só colocar uma pergunta, Dani, que eu acho que as pessoas, a gente precisa, eu não sei se isso acontece dentro do futebol, né? Assim, todos nós falamos aqui, o Silas foi treinador, o Birner já há um bom tempo, e aí não é desrespeitando, o Birner já está há um bom tempo na imprensa, já vivenciou muitas coisas. Técnico de VAR, me respeita, muito mais coisas do que eu em relação à observação, a assistir jogos e tal. E eu sempre escuto o seguinte, não, porque os treinadores precisam estudar, porque os treinadores precisam estar atualizados. Aí eu pergunto, esses diretores que estão todos os dias com os jogadores, com os treinadores, eles estão atualizados? Não estão. Eles conseguem conversar sobre tática com o jogador, com o treinador? Não. Eles podem chamar o treinador e falar assim, esse 3-5-2 que você está fazendo não está dando certo. Nem um método de treino. Tem isso. Como é que funciona? Aí é o modelo associativo. Sim, mas não é só o modelo associativo. Porque o Flamengo tem uma política de clube que assim, complexa. Birner, não é só o modelo associativo. Eu acho que, de uma forma geral, nós temos aí situações em que os diretores hoje, eles exigem tantas coisas, mas eles não conseguem conversar taticamente, eles não conseguem entender o que está acontecendo. E muitos acham que entendem. O que é pior ainda. Sim, o que mais a gente vê é o seguinte, não, o diretor está lá no campo, e o que ele está fazendo? Ele não está vendo que os caras não estão se empenhando, ele não está chegando, se eu sou um treinador, se eu sou um diretor do Flamengo, acaba o jogo, eu chamo o Gabigol e falo assim, vem cá, Gabigol, vamos conversar. O que está acontecendo? Você quer permanecer aqui? Está acontecendo alguma coisa? Você tem algum problema fora do campo? Porque, assim, o empenho dele em algumas partidas, você fala, poxa, esse não é o Gabigol
que a gente vê de correr, de lutar, de batalhar, de representar Verdade. a camisa do Flamengo como um grande ídolo. Sim. Né? Pedro, e aí? O Arrasca, 3 lesões em tantos meses, o que está acontecendo? Eu acho que o diretor de futebol tem que ter um papel maior do que simplesmente ser o cara que faz a logística de vamos ver a passagem, Negociar vamos ver o contratação. hotel, negociar contratações. Eu acho que o diretor de futebol tem que ter uma função maior do que a que ele tem hoje. De saber discutir com o treinador, de questionar o treinador, até para justamente o treinador não ser questionado pela torcida. O treinador não ser pressionado pela torcida, porque antes da pressão da torcida tem a conversa com o diretor. Nós aqui, se nós fizermos uma coisa errada, o Fabrício sai dali, o João vem conversar, né? Tá errado. Sim. Entendeu? Você tem que ter um começo Mas eu acho que isso Mas o que você está futebol brasileiro não colocando, tem. ele é geral ao futebol brasileiro, né? Só pra Isso. gente voltar Sim. pro Tite, porque eu acho que assim, isso ele não vai ter nem no Corinthians, nem no Flamengo, nem na maioria esmagadora dos clubes no Brasil. E eu boto esmagadora porque eu acho que talvez exista um clube ou outro que vá um pouco na contramão disso. Eu gosto Concordo. muito do trabalho que faz o Fortaleza, por exemplo. Perfeito. Que é quem banca o treinador quando tá no Z4. Palmeiras então, também. O Palmeiras faz Palmeiras. isso Ou de Red Bull, outra né? maneira, né? É que eu acho que o Palmeiras acaba entregando muito ao Abel, o que é um acerto sendo o Abel. O ideal, Dani, era que houvesse alguém capaz de entender tanto quanto o Abel e liderar coisas para o treinador poder se preocupar com o campo e ter mais auxílio. Sim. Mas a partir do momento que essa figura não existe, a gente também tem um problema muito sério de gerentes de futebol, diretores de futebol profissionais que entendam tudo que o Zé Elias citou aqui. O melhor que você faz é entregar para quem entende, no caso técnico. Exatamente. Por E é o isso que caso Abel do Tite, funciona muito bem. seja para o Corinthians, seja para o pro Flamengo. Flamengo. No Corinthians ele recebe, eu te garanto, autonomia. No Corinthians ele vai ter. No Flamengo precisa tomar uma decisão e conversar com ele. Mas E aí, eu acho que isso a pesa. questão é, O Flamengo- pensando Hein, Dani, no todo... Você que conhece mais lá, o Flamengo, o Tite talvez seja aquele escudo para os diretores. Como nós estamos acostumados a ver um E cara não pode grande, ser ingênuo de fechar cara- um contrato um com o cara- Flamengo pensando um cara grande. só nisso. O Vanderlei foi escudo dessa diretoria. Foi. O Vanderlei foi escudo dessa diretoria. A gente está falando do Tite, mas Porque tinha vivência de 5 futebol para treinadores. sair do campo e Sim, fazer outro 5 papel. treinadores. O Vanderlei foi diretor, ele fez o planejamento, Sim. ele separou o elenco, ele identificou os problemas que tinham no elenco, ele fez tudo aquilo que os diretores, e aí é o que eu estou questionando, que os diretores que estão todos os dias lá não fizeram. Sim. O Vanderlei chegou e falou assim, você vai ficar? Não. 6 meses de contrato, você vai ficar? Não. Sai, eu vou trabalhar aqui, vamos ficar... Ele não pôde segurar o Roger Guedes, porque era impossível de segurar pelo dinheiro, por Não tudo tinha aquilo que como. aconteceu. Mas planejamento. Não, nós não vamos ficar na Libertadores. Não tem como. O nosso elenco só tem condições de disputar uma competição que era o brasileiro, porque o Corinthians estava lá embaixo. Sim. Tudo aquilo que tinha que ser feito pelos diretores, pelo vice-presidente, pelo presidente, não foi feito. E aí o que eu acho do Tite, por exemplo, se chegar no Flamengo, o Tite vai entender que ele vai ser o escudo. Porque no Corinthians ele conseguiu isso pela história que ele conquistou, pelos títulos, pelo comportamento, e eu não tenho nada contra o Tite em relação a isso. Eu acho que as informações que eu tenho dele como ser humano é de uma pessoa fantástica. O treinador tem as suas opções, como todos nós aqui, Claro. se fôssemos treinador, nós iríamos fazer as nossas opções e não iríamos agradar todos. Mas ele chega no Flamengo para ser o escudo do Brás? Eu não sei. O que eu imagino... Caso ele chegue, né? Então, é que a escolha de Tite, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, de debate. Onde seria mais atraente? Eu vejo pontos positivos tanto em um lado quanto em outro. O Flamengo tem mais dinheiro em caixa. O Flamengo tem mais um ano dessa diretoria, então ele poderia pensar em contratar, ele poderia pensar em montar um elenco pensando na próxima temporada, de uma maneira que talvez no Corinthians, por ser um ano eleitoral, ele não pudesse. Em compensação, no Corinthians, a rejeição dele é 0. Então ele chegaria com aval interno e externo. Pensando pelo prisma do Tite, o que é mais interessante? Flamengo, ele vai ter. A gente falou. A Dani Silas, vou te deixar a bola pingando. Segura essa batata aqui. A Dani olhou pro meu telefone aqui agora, porque tô com uma foto do Cícero de Souza aqui com o Pipe Romagnoli, um dos números 10 do São Lourenço. E aí, quando você fala de Quarteto diretor, mágico. de gerente, você vê, aqui tem um cara que tá Entende, no Palmeiras sabe há tudo. bastante tempo. Você não ouve falar do Cícero. Nem do Não sei Anderson se ele não vai Barros, brigar né? comigo, porque eu mostrei a foto dele aqui, ele acabou de mandar essa foto para mim, porque o Pipe também o Romagnoli é meu amigo. Agora, Dani, acho que você bateu na tecla. O Tite é que vai decidir Exato. o que ele quer para ele. Se ele queria trabalhar na Europa, se ele queria ficar por lá,
Não sei se o mundo árabe ou China seria uma coisa boa para ele agora, porque eu acho que não, porque ele já poderia estar lá. Agora, eu vejo no Flamengo, são praticamente seis disputas e nada. De um time que antes vinha de mais títulos até do que derrotas, na era Jorge Jesus. E no Corinthians ele tem uma ligação, como você falou, gigantesca com o clube e uma rejeição zero. Vou te fazer uma pergunta. Agora... Eu não sou Marcelo Araújo, não sou Pita, não sou Miller, nem o Careca, nem o Sidney, que jogaram com você, mas eu vou dar uma bola rolando pra você. Você fica com a segurança ou com o desafio? Corinthians, segurança pelo tamanho dele. Flamengo, desafio. O que você escolhe nesse momento da carreira? Mas eu vejo o Corinthians também desafiador. Todo futebol sempre é um desafio. Mas lá ele chega enorme. Mas eu posso acrescentar uma coisinha. Eu vou falar onde eu acho que ele vai. Mas aí o desafio do Corinthians... Acho que ele vai pro Flamengo. Você acha que ele vai para o Flamengo? Eu acho. Mas baseado no que tem de alicerce ali para a construção de um trabalho? Porque o Tite é um cara grande, o desafio é grande, eu acho que isso não vai amedrontar ele. E eu acho que ele vai encarar, porque o Corinthians ele já conhece. Ele só vai lá se o Flamengo der para ele a autonomia que ele quer, eu acho. E ele tem a porta aberta no Corinthians. Agora, a limpeza ele vai ter que fazer. Eu acho que tem uma coisa que isso pode... Autonomia. A limpeza ele vai ter que fazer. Eu acho que tem uma coisa que pode pesar na decisão do Tite em relação a Corinthians e Flamengo. A gente não sabe, né? Mas pelas informações, o Tite está conversando com o Flamengo. A gente não sabe se isso é verdade, se é mentira. Já conversou bastante. Já conversou. Não tem nada fechado, mas a conversa existe. A questão do Corinthians é ano eleitoral. Sim. O Tite seria um cabo, né? Um cabo eleitoral para os candidatos que estão ali? Eu acho que nenhum dos candidatos... O Tite tem uma coisa muito forte lá. Nenhum candidato vai dizer não ao Tite. Sim, porque eu acho que o Tite, por exemplo, se ele chegar agora, como é que vai ser esse contrato? Porque o ano que vem tem um outro presidente. Exatamente. Como é que funciona? É isso que eu acho que o Tite vai colocar na balança. O apelo do Corinthians é muito mais emocional, né? Sim. Ele é ídolo, ele é campeão do mundo e ele volta para um lugar que ele conhece. Porque garantia para a próxima temporada é difícil, por mais que as duas chapas acabem seduzidas pelo nome. Sim, eu vejo isso, né? Eu não sei se o Tite iria aceitar esse tipo de situação, de ficar 4 meses e esperar. Acho que o contrato seria de 2 anos no mínimo, não sei como é que funcionaria. No Flamengo não, no Flamengo ele já chega mais ou menos como ele chegou na seleção brasileira. Uma boa pergunta. Vou solucionar também, os problemas. Onde a limpeza seria maior, hein? Sim. Porque aqui no Corinthians também tem que fazer a limpeza, hein? Não é só lá no Flamengo, não. Eu acho que uma galera também, é um bom ponto. Tem uma galera também ali que... É um bom ponto. Pensando em limpeza, eu acho que a gente tem no Corinthians, para te passar, Birner, uma defesa que já foi muito sólida, muito vitoriosa, mas que hoje já não dá mais conta de uma temporada cheia, né? E aí eu estou me referindo a nomes gigantes. Estou me referindo ao Fábio Santos, estou me referindo ao Gil, estou me referindo ao Fagner, que não é que você tem que mandar esses caras embora, mas tem que pensar numa renovação. No Flamengo, você tem bicampeões de uma Libertadores... que são... E no Flamengo eu acho que tem ponto... Não sei se facilita ou não, tá? Mas tem pontos que não vão precisar passar necessariamente pelo Tite. Existem contratos ali que vão ter desfechos próprios, assim. Eu imagino que o do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, sejam contratos que já estão encaminhados da maneira que precisa ser. Mas ele teria ali Bruno Henrique. O Flamengo vai pagar quanto nessa negociação? Porque o Bruno Henrique agora tem uma situação confortável. O Tite faz questão dele. O Pablo, o Tite vai querer o Pablo. Então, são reformulações de lado a lado. Tem que rever essa situação. É que o Davi Luiz tem uma cláusula automática que já foi atingida, essa cláusula tem que ser revista, porque e aí? Agora acho que já foi... Praticamente esse não jogou. Gatilho já foi disparado, né? Esse gatilho já foi disparado do Davi Luiz, né? A renovação automática do contrato. Então, é isso. Ele já atingiu a meta. Ele vai ficar nessa condição? Mas eu não sei. É questão de sentar e conversar. Então, é isso que eu tô falando. É uma coisa que tem que ser revista também, porque não jogou pelo tamanho, peso dele. Onde a reformulação é mais prazerosa, onde ela é mais desafiadora... Eu gosto muito mais da palavra reformulação do que da palavra limpeza, assim, porque... Limpeza é pesado. E também nós estamos falando de jogadores históricos. É que limpeza da bola. Era da nossa época, né, Silas? Que a gente chegava para fazer uma pré-temporada e estava lá no muro. Você fica, mas você fica excluído. Vai falar que o caminhão ia passar. Assim, o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem, exatamente por... ser um clube financeiramente muito mais bem gerenciado que o Corinthians. E vale citar, o Corinthians é o único clube do país que pode, se fizer todo o trabalho direito que não se realiza de um ano para o outro, brigar no futuro pelas principais contratações que o Flamengo.
são os dois principais mercados no futebol, que é muito dinheiro, do futebol brasileiro. Então, o Flamengo, por ter uma gestão financeira que vem desde o Bandeira de Melo, da reconstrução, muito melhor que a do Corinthians, merece muito mais aplausos, porque a situação financeira do Corinthians, olhando o mercado do clube, mais de 30 milhões de torcedores, boa parte deles no estado mais rico da nação, é, assim, uma catástrofe. E nenhum trabalho de técnico é pior no Corinthians do que a sua gestão financeira. Essa é a primeira questão. Tá? Como se perde jogador com facilidade, como o jogador começa a aparecer da base e vai embora rápido no Corinthians. O Flamengo, pelo menos quando vende, costuma vender bem e consegue investir, até quando erra, de maneira pesada nos jogadores que desejam. O Corinthians não consegue. Por conta disso, o Flamengo tendo dinheiro, a reformulação ali é menos complexa. Outra coisa, do ponto de vista futebolístico, quando você tiver a reformulação, a do Flamengo vai ser mais cobrada, porque o corintiano quer os títulos como o flamenguista quer, porque são dois clubes gigantes. Só que o flamenguista tem uma expectativa muito mais alta, exatamente pela questão financeira e por tudo que venceu pela história recente nos últimos anos, ao contrário do Corinthians, que é um clube que precisa se recuperar em campo. Essa é a realidade. Você pode ser campeão da Sul-Americana, acho um título importante, ao contrário da maioria, eu não desprezo a Sul-Americana de jeito nenhum, um título continental. O Corinthians tem uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Para mim é um título importante na galeria corintiana, se conseguir, do Fortaleza então nem se fala, aí vai ser o maior título da história do clube. É um título que dá respeito nos outros países, a imprensa argentina vai citar, a imprensa chilena cita, a uruguaia cita. Quando tiver a Libertadores ano que vem, entra como o campeão da Copa Sul-Americana, não entra ali como o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Não, só um detalhe, tá? O Corinthians, pela Sul-Americana, tem um caminho para a Libertadores, em tese, mais próximo do que o Flamengo no Mas sem Brasileiro. dúvida nenhuma. Então, são 2 jogos. Exato. 2 jogos. Um empate, pode chegar a Libertadores sem ganhar mais nenhum jogo. Empatar os 2 jogos e passar nos pênaltis. Isso pode acontecer, né? Então é óbvio que está mais próximo, isso é uma coisa indiscutível. Porém, a cobrança no Flamengo vai ser muito maior. E a paciência no Flamengo, muito menor. Porque o Tite, se a coisa não acontecer, e o Tite costuma precisar de algum tempo para a coisa começar a acontecer no clube, todos os fracassos dos últimos técnicos do Flamengo, e até os que não fracassaram, todas as expectativas não atendidas da volta de um Flamengo à la Jorge Jesus, que não volta mais com esse elenco, isso é muito claro, né? Pode ter momentos, mas uma temporada inteira, tudo isso volta nas costas do Tite. No Corinthians, inclusive a seleção, né, Birne? Inclusive a Copa do Mundo. Inclusive a Copa do Mundo vai ser lembrada. Vai ser lembrada. Esse é um ponto interessante, porque o corintiano ele tem na memória outras coisas em relação ao Tite. O rubro-negro, o flamenguista, ele vai pensar no Tite da seleção. Isso. Justamente. E aí? Não, eu acho que ele vai Por isso que eu falei, conforto, segurança ou desafio total. Por isso eu não sou desafiadores, mas... É a última memória, né? Ou corre pro mato ou corre pro mundo. É a última memória que os torcedores do futebol brasileiro têm do Tite na seleção brasileira. Sim. Mas eu acho que os torcedores... E não é uma memória positiva. Não, eu acho que os torcedores do Flamengo não podem pensar em seleção brasileira. Porque é um mundo totalmente fora daquilo que se vive no futebol brasileiro no dia a dia. Seleção brasileira, você se reúne ali 5, 6 dias antes das eliminatórias. Resolve a vida em no máximo 7 jogos a cada 4 anos. Né? Você tem um ali é dia a dia, trabalho, né? Você não tem o dia a dia que é você toda quarta e domingo, aí você tem que tirar um jogador, o jogador não gosta, aquelas coisas você tem que administrar, lesões, cartões. Eu acho que o torcedor flamenguista tem que pensar no Tite, Corinthians. Tite clube, gestão de clube, que aí eu acho que ele é muito bom. Eu acho que ele é muito bom em tirar o melhor dos seus jogadores, em entender aquilo que precisa ser feito em determinadas partidas, esse mexer com o lado emocional dos jogadores, aquela coisa que nós sabemos que o futebol hoje precisa, a intensidade. Eu acho que aí você pode analisar e falar, opa, peraí. Mas eu acho o Flamengo é um desafio muito, mas muito maior do que o Corinthians, em todos os aspectos. Tanto na parte de resultados, como na parte de... E aí é o que a gente fala aqui sobre, eu acho, né? Vamos colocar o Tite ali, a gente fica ali por trás e espera o Tite resolver tudo. Vamos entregar a chave do futebol para ele, né? E ele vai resolver todas as situações. O problema é que a expectativa, ela também vai ser a altura do Flamengo e a altura do Tite. E se o Fluminense for campeão da Libertadores, o sarrafo vai subir mais Nossa, ainda. vai subir. Vamos aí a cobrança... Botafogo campeão brasileiro, imagina o cenário. Fluminense campeão da Libertadores. Como aconteceu aqui em São Paulo, com o São Paulo campeão da Copa do Brasil, é óbvio que se o Palmeiras não ganhar a Libertadores ou o Corinthians, e o Corinthians não ganhar a Sul-Americana, a cobrança aumenta, porque o outro time foi campeão. Assim é o futebol. Palmeiras ganhou
tudo nos últimos anos. A pressão do São Paulo, que já era enorme, aumentou. No Corinthians também aumenta. Assim que funciona. E ainda bem, porque o futebol vive de rivalidade. Que seja uma rivalidade saudável, não? Não essa loucura que a gente vê de vez em quando. Mas... E a vitória do São Paulo em cima do Flamengo na Copa do Brasil joga pressão pro lado do muro ali. Do Palmeiras, mesmo sendo Libertadores, outra competição. Joga. O que é ver o São Paulino comemorando aí título que não tinha? É o dilema do Tite, meus amigos. Vai pro Corinthians, aonde ele já foi feliz, ou vai para o Flamengo, né? O time de maior torcida do Brasil, o time, enfim, que mobiliza mais torcedores aí ao estádio, média de público lá no alto. Corinthians também, mas o Flamengo muito mais. O time rico, com muita grana, coisa que o Corinthians não tem, mais uma pressão bizarra. Gente, o Renato Maurício Prado, tá? Deu uma notícia lá no All Sport, ele disse que entrou em contato com fontes ligadas ao Corinthians, tá? E que o Tite teria avisado ao Corinthians que aceitou a proposta do Flamengo, tá? Inclusive, num diálogo com a pessoa, ele perguntou, e aí, o Tite vai pro Corinthians mesmo? A pessoa falou assim pra ele, até que tentamos, mas ele está a caminho do seu Flamengo. Tem outras informações que aí já dizem o contrário, sobretudo lá da imprensa de São Paulo, de que o Tite, na verdade, vai fechar com o Corinthians, enfim. Tá uma situação complicada. O Tite chegou ontem ao Rio de Janeiro. O que eu sei é o seguinte, gente, olha só. O Rodrigo Vessone, lá no Meu Timão, o portal Meu Timão, que cobre o Corinthians e muito bem, tinha postado que o Corinthians ia tentar atravessar o negócio pelo Tite, tá? Assim que ele publicou isso, passou 5, 10 minutos, bum! O Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo. Foi automático. Eu falei, ih, já era. Tomamos o balão. Tomamos o chapéu do Corinthians. Bom, se vai se confirmar esse chapéu, vai se confirmar o Tite no Flamengo, aí a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Sampaoli é um técnico demitido que continua treinando. Aliás, o Globoesporte.com publicou também que o Sampaoli sequer traçou o planejamento para o jogo contra o Bahia, porque ele já sabe que ele vai ser demitido e continua treinando. Uma vergonha. Uma vergonha. Além de poder tomar o chapéu do Corinthians, né? Ainda tem o Sampaoli que tá demitido. Olha, cara, é brincadeira, cara. Eu vou te contar uma história. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.